Oi, gente, Deus abençoe vocês, tudo bom? Mais um dia aí abençoado que Deus nos deu. E nessa manhã, dando continuidade aí ao devocional de Provérbios que a gente tem feito, hoje nós vamos ler o capítulo 20 de Provérbios, tá? Para você que está chegando agora no meu canal, meu nome é Isaac e eu queria te pedir muito para que você se inscrevesse aí no canal, me desse essa força para eu continuar fazendo esse trabalho e também para que eu possa chegar aí aos 1.000 inscritos. Esse é o meu desejo até o final de dezembro agora. Acredito que dá, que é possível e eu conto muito com a sua ajuda, tá bom? Agora nós vamos ler o livro de Provérbios, capítulo de número 20. Vem junto comigo, vamos ler juntos esse livro maravilhoso. Capítulo de Provérbios, capítulo 20, livro de Provérbios. Vamos juntos. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Muitos proclamam sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes são os filhos dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com os seus olhos dispersa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei meu coração, estou limpo do meu pecado. O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um quanto o outro. Não ame o sono, para que você não empobreça. Abre os olhos e você terá pão de sobra. Não presta, não vale tanto, diz o comprador. Mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ele sirva de penhor quando ele se compromete com estrangeiros. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Se alguém amaldiçoou seu pai ou sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor, e Ele o livrará. O Senhor detesta o uso de 2 pesos, uma balança desonesta não é boa. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? É uma armadilha dizer precipitadamente, isto é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Bondade e fidelidade preservam o rei. É como bondade que ele sustém o seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são seus cabelos brancos. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Nesse texto, o Salomão ele vem trazendo coisas tão preciosas, tão profundas, que a gente poderia falar aqui sobre longo tempo sobre esses textos. Mas o que eu gostaria de falar aqui é sobre o versículo 10, que diz assim: o Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. E é interessante que lá no versículo 23 repete o mesmo, parecido, né? O Senhor detesta o uso de 2 pesos e uma balança desonesta não é boa. Esse texto está falando sobre pessoas que têm julgamento duplo e parcial. Na verdade, quando ele fala sobre 2 pesos e 2 medidas, é porque antigamente as balanças ou as medidas que eram feitas em cima de um produto, teoricamente, teriam que ser só um só. Mas eles usavam muitas vezes 2 tipos de preço para
produto para pessoas diferentes. Isso fala de pessoas que julgam diferentemente o mesmo caso, a mesma situação para pessoas diferentes. Eu lembro que na época em que eu via novela, muito tempo atrás, né, que as novelas estavam em alta, as pessoas diziam assim, vocês não podem ficar vendo filme de terror, filme do Harry Potter, ou filmes de bruxa, essas coisas, né, não pode ver, mas a pessoa ficava assistindo televisão, que era um incentivo à nudez, incentivo ao adultério. Então, algumas vezes a gente é inclinado para poder fazer esse peso de duas medidas ou esse julgamento duplo em cima de certas situações. Lógico que as pessoas têm suas motivações, suas histórias diferentes para fazer o que fazem. Às vezes as situações são até as mesmas, mas a Bíblia está nos orientando para que a gente não faça dois julgamentos. Jesus chega a dizer que a nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, nesse texto do versículo 10, o Senhor detesta o uso de dois pesos e duas medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. E lá no versículo 23 ele repete isso. Eu queria perguntar para você, como que você toma as decisões, como que você julga certos comportamentos, como que você julga certas decisões. E a grande verdade é o seguinte, você pode falar até assim, mas eu não sou, eu não tenho autoridade para julgar. E realmente a gente não tem autoridade para julgar, né? Jesus não nos deu essa autoridade, principalmente para condenação. Porém, nós sabemos que alguns tipos de julgamentos nos é autorizado a fazer. Quando Jesus falou que nós não podemos julgar um ao outro no sentido de condenação. Eu não posso condenar ninguém. Mas a grande verdade é que existem situações em que a gente precisa realmente fazer algum tipo de julgamento. E aí, a Bíblia nos orienta para que não faça-se dois pesos e duas medidas. Julguei a favor de um e julguei contra o outro numa situação parecida ou semelhante ou até mesmo igual. Então toma cuidado com o tipo de julgamento, toma cuidado com essa questão de dois pesos, duas medidas. Isso fala também muito sobre a questão de um julgamento precipitado sobre a questão da aparência das pessoas, que às vezes as pessoas julgam pela aparência também, fazem um julgamento. A pessoa que chega mais humilde, ela é rechaçada. A pessoa que chega com uma roupa melhor, às vezes é mais bem tratada. Então toma cuidado com isso. A questão do julgamento e a questão de dois pesos e duas medidas, Deus condena, Deus não gosta, tá bom? Deus abençoe você, te desejo aí um bom dia sem julgamento, um bom dia sem duplo julgamento, sem duas medidas no julgamento, mas o meu desejo é que Deus abençoe você por completo, de maneira plena, viu? Um abraço para você, não se esquece, se inscreve aí no canal, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Um abraço, fica com Deus e que Deus te abençoe.